Queridos, que a graça e a paz de Jesus esteja inundando o teu coração, a tua vida, os teus relacionamentos e a tua família. Que grande privilégio é esse poder compartilhar com você a palavra do nosso Deus, a palavra que cura, que liberta, que restaura, a palavra que devolve ânimo, esperança, alegria, a palavra que aponta caminho, projetos e aponta destinos proféticos. É essa palavra que eu quero compartilhar ao teu coração nessa ocasião. Nós estamos numa série chamada Organizando Emoções e temos aprendido com Jesus a como organizar as emoções num tempo como esse, um tempo tão desafiador, cercado de desafios, de obstáculos, mas que em Jesus podemos todas as coisas. A palavra vai ensinar que em Cristo podemos todas as coisas porque Ele nos fortalece. A palavra vai ensinar que Cristo em nós é a esperança da glória, que Cristo em você seja a esperança para esses dias tão desafiadores que a gente vive. E o tema de hoje é construindo um comportamento funcional. Quando a gente fala de comportamentos, a gente fala sobre aquilo que representa um conjunto de reações a um sistema dinâmico, face às interações, a renovação, que tem a ver com o ambiente que a pessoa está vivendo. Ou seja, comportamento é a forma como nós reagimos, é um conjunto dinâmico de reações que nós temos diante de um determinado ambiente, diante de um determinado grupo de pessoas. E quando nós falamos que é possível construir um comportamento funcional, a palavra de Deus vai nos ensinar isso. Porque no tempo que nós vivemos, há muitos desafios, como falamos a princípio, e esses desafios estão por todos os lados da sociedade. Esses desafios mostram que o homem, à medida que ele foi se organizando, em grupos mais complexos, também se transformou em algo complexo, o relacionamento interpessoal. As dinâmicas de relações interpessoais foram ficando cada dia mais complexas. Por isso que nós vemos educadores, sábios, filósofos, líderes, pastores, procurando entender e encontrar respostas para solucionar essa desordem social que se transformou em algumas ocasiões os relacionamentos. Então hoje, dentro desse tema, construindo um comportamento funcional, eu quero junto com você refletir na palavra, entender caminhos saudáveis pela palavra de Deus para que a gente construa esse comportamento que seja funcional. Então, hoje nós temos leis que garantem direitos e deveres, mas mesmo tendo leis que garantem direitos e deveres, você vai concordar comigo, existe injustiça, desordem social, existe racismo, preconceito, guerra, violência, intolerância, leis que na realidade não são cumpridas. Te dou um exemplo, hoje é dia 15 de outubro de 2020 e ontem, no dia 14 de outubro, eu ouvia uma emissora de rádio falando que um senador lá de Brasília fizeram uma apuração e descobriram que um senador, só ele, tinha 83 assessores políticos. Veja, enquanto um outro colega de profissão, outro senador conseguia tocar o mandato dele com um senador conseguia tocar com 8 assessores, um outro colega de profissão, um outro senador, estava tocando o mandato dele com 83 assessores, ou seja, 10 vezes a quantidade de assessor que um outro colega dele tinha, encarecendo a despesa pública. Hoje, as despesas públicas em Brasília, seja do Senado, da Câmara e dos ministérios, são responsáveis por uma despesa de 30 milhões de reais por dia. Ouça, é muito dinheiro. Então, quando a gente olha para essas leis que não são cumpridas, por exemplo, lei da transparência,
por exemplo, a lei da idoneidade, a ética, né, no cuidado com o dinheiro público, essas coisas que não são devidamente cumpridas, a gente percebe que existem leis para punir esse tipo de situação, mas elas não são cumpridas. E quando a gente fala de relacionamentos, nós estamos falando exatamente sobre isso. As pessoas que, mesmo sabendo que há leis de relacionamento, há parâmetros para uma boa convivência, uma convivência saudável, mesmo assim, elas preferem levar vantagem sobre os outros, elas preferem mentir, agir de forma egoísta, ou seja, nós estamos necessitados de parâmetros, de ética, para nortear um comportamento que seja funcional. E ética aqui, dentro desse contexto de relacionamento, significa uma convivência ideal, uma convivência saudável e equilibrada um com o outro. Então eu quero te mostrar o texto de Mateus 5, do 14 a 16, e depois eu vou te mostrar um outro texto que Pedro escreveu e um texto que Paulo escreveu. E eu gostaria que você observasse, porque tanto Jesus quanto Pedro e Paulo, eles têm a mesma opinião. Ou seja, Pedro e Paulo, eles refletem a opinião de Jesus. E a opinião de Jesus é que um bom comportamento pode ser construído mediante as decisões corretas. Veja o que diz Mateus 5, do 14 ao 16. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também, a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Olha que interessante, Jesus disse que, como discípulos dele, nós precisamos brilhar a luz. Em outras palavras, nós precisamos demonstrar um comportamento cristão saudável, equilibrado, cheio de frutos, de boas ações. E como é que nós fazemos isso? Deve ser a pergunta. Jesus disse que a gente precisa permitir essa luz brilhar. E como essa luz brilha? A resposta é muito simples, através de um comportamento cristão, através de um comportamento bíblico. Veja o que diz 1 Pedro, capítulo 2, verso 11 e 12. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vocês, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Olha que interessante, gente. Jesus ensinou que a luz precisa brilhar e as pessoas vão ver as nossas boas obras. Pedro ensinou que bom comportamento, boas obras, glorificam a Deus e fazem as pessoas que estão falando mal de nós, como de malfeitores, terem uma outra visão, uma outra ótica da fé cristã. Então veja, Jesus e Pedro falando sobre a importância de construir um comportamento saudável, bíblico, equilibrado, funcional. E uma outra palavra de Deus que fala sobre isso está em Gálatas 5, que foi dita pelo apóstolo Paulo. Veja o que ele diz em Gálatas 5, do 18 ao 23. Porém, se é pelo Espírito de Deus que vocês são guiados, então vocês estão... Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas,
ciumeiras, acessos de raiva, ambição egoísta, desunião, divisão, inveja e bebedeiras, farras e outras coisas que parecem a essas. Repito o que eu já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. E olha o que Paulo vai dizer na sequência: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. Uau! O apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós que o domínio próprio nas relações, que é reflexo do fruto do Espírito, que é o amor, ajuda a gente a ter um comportamento saudável, um comportamento abençoador, um comportamento equilibrado em relação ao próximo, em relação às pessoas com quem eu me relaciono. Então veja, tanto o apóstolo Paulo como o apóstolo Pedro, eles refletem a opinião do próprio Jesus. Jesus ensinou que as boas obras, que a luz resplandece quando cristãos praticam boas obras, um comportamento saudável produz boas obras. Então, eu gostaria que você entendesse que essa ideia de construir um comportamento funcional não é um tema atual. Esse já é um tema que Jesus abordou enquanto esteve aqui. Esse já é um tema que os apóstolos abordaram. Ou seja, ele é um tema recorrente na história da igreja e um tema que se replica nos dias atuais, nesse tempo de pandemia. Pense comigo o quanto que o nome do Senhor pode ser glorificado quando nós, nas nossas relações, reagimos e nos relacionamos e ajudamos as pessoas com um comportamento ideal, um comportamento funcional. Eu quero mostrar para vocês como a gente constrói um comportamento funcional. Acompanhe comigo. Primeiro ponto: para construir um comportamento funcional, eu preciso crescer em intimidade com Deus. Eu só cresço na direção horizontal, porque a cruz ela tem uma trave horizontal e uma trave vertical. Eu só cresço na direção do horizontal quando eu antes cresci na direção vertical. E o que significa crescer na direção vertical? Significa crescer no nosso relacionamento com Deus. Ou seja, Deus precisa ser alguém mais próximo, mais íntimo, mais conectado às nossas realidades. Então veja o que diz Oséias capítulo 6 e verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, o profeta Oséias está dizendo que nós estamos numa trajetória contínua de conhecimento, contínua de aprendizado sobre quem Deus é. À medida que vamos caminhando com Jesus, que vamos entendendo da palavra, nós conhecemos mais dele, mas esse crescimento não tem um limite, não tem um teto, é contínuo. Por isso que o convite do profeta Oséias é: conheçamos e prossigamos em conhecer. E o salmista, no Salmo 25, verso 14, ele disse que o segredo do Senhor é para os que o temem. Ele fará saber o seu conserto. Ou seja, Deus tem segredos para aqueles que são íntimos, para aqueles que são próximos, para aqueles que estão interessados em desenvolver um relacionamento cada vez maior diante da presença dele. Então veja, os segredos de Deus são para os que o temem, a intimidade de Deus. Deus tem algo íntimo reservado para quem tem essa mentalidade de crescer no relacionamento para com Ele. E, consequentemente, quem cresce no relacionamento vertical com Deus, vai crescer também no relacionamento horizontal com as pessoas. Então, a primeira forma de construir um comportamento funcional é crescendo na intimidade com Deus. A segunda forma é vivendo em comunidade.
Preste muita atenção nisso. É impossível uma pessoa ela ter um comportamento funcional se ela não convive com outras pessoas, se ela vive isolada, se ela se desconecta do mundo. Há um movimento crescente na igreja evangélica brasileira que é aqueles que preferem não se relacionar mais em comunidade, em igreja, com um grupo de pessoas. Esse é um movimento que, como qualquer outro movimento, a gente respeita, mas biblicamente falando, falta a base bíblica. Porque é impossível ser igreja se eu não me relaciono com pessoas. É impossível ser igreja sozinho. É impossível ser igreja se eu não me desgasto, se eu não ofendo pessoas e se eu também não sou ofendido por pessoas. Por isso que Jesus preparou para nós o caminho da restauração chamado perdão. É impossível sermos igrejas sozinhos. Então, como eu construo um comportamento funcional? Aprendendo a valorizar a importância de viver em comunidade. Provérbios 18:1 vai dizer: busca o seu próprio interesse aquele que se separa. Busca o seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge-se ou rebela-se contra a verdadeira sabedoria. Olha que coisa séria. Uma pessoa que se isola, ela não só está demonstrando egoísmo, como diz o Provérbio 18:1, como também está se rebelando contra a sabedoria. Ela está indo contra aquilo que é sábio. Então, como é que eu vou construir um comportamento funcional se eu não me relaciono com pessoas? Pensa comigo um pouco. Como é que eu vou aprender a ter um comportamento ideal se eu me isolo da convivência com pessoas? Isso é impossível. Por isso que Provérbios 18:1 está ensinando o caminho da sabedoria, que é conviver junto, e o caminho do altruísmo, quando eu também me relaciono, não me separo das pessoas. É baseado nesse princípio que o Salmo 133, do verso 1 a 3, diz o seguinte: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre a orla das suas vestes. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Glória a Deus! Sabe o que esse salmo está ensinando para nós? Que a bênção e a vida o Senhor ordena na união, na comunhão dos santos. A bênção e a vida, a saúde, os relacionamentos, a paz, a alegria, a felicidade, a construção, o aprendizado, as experiências. Deus ordena a bênção dele na comunhão, por isso que eu não posso me isolar dela. E talvez você me pergunte, mas pastor, as pessoas me ofendem quando eu me relaciono com elas. E eu preciso lhe dizer isso. Se você deixa de se relacionar porque alguém te ofendeu, você está desprezando o recurso de restauração de ofensa chamado perdão. Não é me isolando que eu vou evitar que as pessoas me ofendam. Porque me isolando eu caio no outro lado do cavalo. Quando eu me isolo, eu me excluo de um recurso que Deus disponibilizou chamado relacionamentos. E quando eu me excluo desses relacionamentos, eu abro um precedente para adoecer emocionalmente, para ficar depressivo, para ficar ansioso, e inclusive para pensar em suicídio. Percebe como é sério isso? Percebe que nós não estamos falando de algo simples, estamos falando de uma raiz de problemas que muitas pessoas desprezam. Então não é só falar, eu posso ser igreja sozinho, porque biblicamente falando, esta afirmação não se sustenta. Biblicamente falando, eu preciso de você e você precisa de mim.
É isso que as Escrituras estão ensinando. Então, como é que eu construo um comportamento funcional? Número 2, valorizando a importância de viver em comunidade. Em terceiro lugar, eu construo um comportamento ideal ou funcional valorizando a humildade para aprender e humildade para reconhecer erros. Esse texto aqui é fantástico. Romanos 12, verso 13, acompanhe comigo. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que o que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus me deu. Olha o que Paulo está escrevendo aqui para a igreja de Roma. Paulo está dizendo que, como apóstolo, ele estava dando uma orientação. E que orientação era essa? A orientação de que aqueles irmãos da igreja de Roma não se achassem melhores do que o que eles realmente eram. Em outras palavras, Paulo está dizendo: pensa com humildade sobre você mesmo. Pense com moderação sobre si mesmo. Não se ache mais do que o que você realmente é. Ou seja, o apóstolo Paulo está apontando o caminho da humildade. Veja, o caminho da humildade faz a gente não se achar maior do que o que realmente somos. Faz a gente julgar a nós mesmos para não sermos julgados pelos outros, conforme a medida da fé que Deus nos entregou. Quando a gente fala de humildade como um dos recursos para construir um comportamento funcional, eu olho para o mundo, irmãos, e percebo, às vezes, como falta humildade nas pessoas. Eu olho para dentro da igreja, eu olho para os relacionamentos e olho para mim mesmo. Como às vezes falta humildade em mim. Como às elo eu erro por deixar de ser humilde. Como às vezes as pessoas pecam pelo desprezo a esta dádiva, a este recurso extraordinário para construir um comportamento funcional que é a humildade. O sábio Salomão, em Provérbios 15, verso 33, ele disse que a humildade precede a honra. Olha que interessante, as pessoas querem ser honradas, mas não querem ser humildes. De que humildade Salomão estava falando? Ele estava falando a mesma humildade que Paulo está falando no Novo Testamento. Uma ideia correta sobre si mesmo, uma disposição. Quem é humilde reconhece as suas fragilidades. Quem é humilde reconhece as suas limitações. Quem é humilde tem disposição para aprender. Quem é humilde tem disposição para reconhecer os seus erros. Pensa um pouquinho comigo. Quantos relacionamentos estão em crise? Porque alguém falhou por não ser humilde em reconhecer o seu erro. Pensa comigo, quantos relacionamentos estão em crise? Porque alguém não foi humilde o suficiente para aprender uma habilidade que ele não tem ou que ela não tem nos relacionamentos. Então, quando eu olho para Provérbios 15, 33, a humildade precede a honra. Quando eu olho para Romanos 12, 3, o apóstolo Paulo ensinando que a humildade faz a gente ter uma dimensão, uma consciência correta de quem nós somos, um tamanho correto que nós temos, isso me ajuda, isso me abençoa a construir um comportamento funcional. Veja, a humildade não pode ficar de fora se você é alguém que quer ter um comportamento funcional, seja nas suas relações com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, com seus amigos, com o seu gestor na empresa, com seus professores na faculdade, na escola, enfim, em qualquer dimensão dos relacionamentos. A humildade é bem-vinda. Guarda isso, a humildade abre portas. E ela também é responsável por manter portas abertas. Em quarto lugar,
para construir um comportamento funcional, nós precisamos ter consciência de que relacionamentos são construídos e não vêm prontos. E aqui eu quero trazer um parênteses importante. Quantas pessoas acham que um relacionamento ele funciona no automático? Por exemplo, alguém conhece uma outra pessoa e acredita que só pelo fato de conhecer já é suficiente para desenvolver um relacionamento saudável com aquela pessoa. E isso traz um grande equívoco, porque o relacionamento não nasce pronto. Um relacionamento, ele não funciona num piloto automático. Um relacionamento, ele precisa de investimento, ele precisa de construção. Então, uma pessoa que quer ter um comportamento funcional precisa ter essa consciência de que relacionamentos são construções. E aí eu quero te mostrar na Bíblia o quanto que as construções nos relacionamentos são importantes. Por exemplo, em 1 João 4,11, o apóstolo João vai dizer que nos relacionamentos eu preciso construir amando uns aos outros, ou seja, amando e sendo amado. Em Salmo 133, a gente já comentou esses salmos aqui, a gente vai aprender que o relacionamento é construído através da comunhão. Em 1 Tessalonicenses 4,9, a gente vai aprender que Deus nos instrui, nos ensina a amar, e através do amor eu construo o relacionamento. Em Efésios 5,28, Paulo vai dizer que os maridos devem amar suas esposas como amam a si próprios. Ou seja, se eu quero construir um relacionamento, eu tenho que investir no outro aquilo que eu investiria em mim. Em Filipenses 2,3, Paulo vai dizer que para investir no relacionamento eu preciso considerar os outros superiores a mim mesmo e não inferiores. Quantas pessoas olham nos relacionamentos umas de cima para baixo, olham os outros de cima para baixo. E Paulo está ensinando, não, a ordem deve ser invertida. Eu preciso considerar o outro superior a mim mesmo. Em Gálatas 5,26, Paulo vai ensinar também que nos relacionamentos, para que eles sejam construídos, eu não devo ter inveja dos outros. Em Efésios 5,21, Paulo vai ensinar que nós devemos se sujeitar uns aos outros. Em 1 Tessalonicenses 4,18, Paulo diz que para construir relacionamento, a gente tem que consolar uns aos outros. Em Efésios 4,32, ele vai dizer que a gente precisa ser bondosos e perdoar uns aos outros. Em Salmos 1, do 1 ao 2, ele mostra que relacionamentos que são construídos não seguem a cultura e a conduta e o comportamento dos ímpios. Em Romanos 14,19, Paulo vai ensinar que os relacionamentos construídos são frutos de pessoas que promovem a paz e a edificação mútua. E em 1 Timóteo 2, ele mostra que através dos relacionamentos construídos, a gente precisa interceder por todos os homens. E em 1 Timóteo 5 ele fala que a gente precisa tratar a todos com respeito, equilíbrio e dignidade. Veja, eu te dei uma lista aqui, não vai dar tempo de aprofundar cada um desses textos, mas você está acompanhando aí na tela esses textos bíblicos que mostram como a gente constrói relacionamento. Você poderia anotar esses textos bíblicos e poderia usar todos esses textos bíblicos para investir num relacionamento que você quer ter um resultado. Quer ter resultado nos relacionamentos? Invista nele. Invista amando, invista perdoando, invista orando, invista servindo, invista aceitando e lidando as ofensas com o perdão. Invista nos relacionamentos, porque a gente precisa ter uma consciência de que relacionamentos não nascem prontos. Relacionamentos são resultados de construção e investimento. Então, eu quero já caminhar para o final aqui, dizendo algo muito importante ao teu coração. Esses são dias em que nós precisamos aprender a expressar as nossas emoções. Quem constrói um comportamento funcional
pessoas que se relacionam com Jesus, pessoas que permitem Jesus e a palavra de Deus organizar, colocar em ordem as suas emoções. São pessoas que valorizam a construção de relacionamentos funcionais e mais do que isso, são pessoas que sabem expressar suas emoções do jeito certo, com as pessoas certas e nas ocasiões certas. São pessoas autênticas, são pessoas assertivas e que constroem relacionamentos saudáveis. Eu quero te convidar a observar o seu entorno. Observe as pessoas. Observe o que as pessoas valorizam. Observe o que as pessoas estão falando. Não atravessa. Tem muita gente que atravessa a conversa, querendo impor a sua opinião, querendo impor o seu tema de conversa. Não atravesse. Ouça, observe, perceba os ambientes, perceba o local onde você está construindo o seu relacionamento. Preste mais atenção naqueles padrões de relacionamento que estão no ambiente que você está entrando. Porque às vezes há padrões de relacionamento que não são escritos, mas são implícitos, estão lá, estão nas pessoas. Eu quero orar com você. Eu creio que essa palavra te trouxe direção, te trouxe discernimento, te trouxe entendimento e recursos para você construir relacionamentos saudáveis. Vamos orar juntos. Pai, obrigado por essa ocasião. Te louvamos pela excelência da Tua palavra. Como disse o salmista, assim que achei a Tua palavra, logo as comi e elas foram como mel na minha boca. Senhor, a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante. A Tua palavra, nesta ocasião, nos ensina a como construir comportamentos funcionais. Senhor, que o Teu Espírito flua com liberdade nas nossas mentes, no nosso coração, nos ensinando a se relacionar de uma forma saudável, equilibrada, funcional. Espírito Santo, assim como o salmista orou, nós oramos, ensina-nos a fazer a Tua vontade. Queremos ser obedientes a toda a Tua vontade, por isso nos ensina, nos capacita. Que esta palavra, Senhor, traga vida aos meus irmãos, traga vida a todos que acompanham essa transmissão, que eles sejam tocados, ministrados, ensinados pelo poder do Senhor, pela palavra do Senhor. Ó Deus, que a vida do Senhor toque a vida deles, produzindo resultados na família, no trabalho, na escola, no relacionamento interpessoal. Senhor, que haja saúde neste tempo. Nós declaramos todas as emoções visitadas pelo Senhor, restauradas pelo Senhor, alinhadas pelo poder do Teu Espírito e da Tua palavra, Senhor. Nós Te damos graças por isso. Obrigado por essa ocasião, obrigado por tudo que o Senhor nos ensinou. A Ti seja toda a glória, toda a honra e louvor, desde já e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém.